Quando pensamos na revolução da inteligência artificial, os nomes óbvios vêm à mente: NVIDIA, AMD, talvez a TSMC. Mas existe uma empresa nos bastidores, menos comentada, mas absolutamente crítica. Sem ela, a fabricação de chips avançados seria financeiramente inviável. Ela é a polícia da linha de produção, a guardiã da qualidade que permite que a lei de Moore continue viva. Estou falando da KLA Corp, ticker KLAC. Uma empresa que não apenas domina seu nicho, mas que possui margens de lucro que fariam empresas de software sentirem inveja, e uma vantagem competitiva que a Morningstar classifica como ampla e robusta. No vídeo de hoje, faremos uma análise profunda, um verdadeiro deep dive, sobre a tese de investimento da KLA. Vamos entender por que ela tem 4 vezes o tamanho do seu concorrente mais próximo, como a IA está impulsionando seus lucros e quais são os riscos reais com a China. Se você busca empresas de altíssima qualidade para o longo prazo, fique até o final. Vamos cobrir tudo: modelo de negócios, finanças, riscos e alocação de capital. O foco é na qualidade do negócio. O que a KLA realmente faz? Entendendo o Process Control. Para entender a KLA, precisamos entender um conceito fundamental na indústria de semicondutores: o yield, ou rendimento. Fabricar um chip é como imprimir um jornal em escala nanométrica, camada por camada. Um chip de 12 polegadas pode conter trilhões de transistores. Se um grão de poeira ou um erro de alinhamento ocorrer, o chip morre. É aqui que entra a KLA. Ela opera no segmento de WFE, Wafer Fab Equipment, focado em controle de processos. Basicamente, as máquinas da KLA inspecionam os wafers durante a fabricação para encontrar defeitos e verificar medições precisas. Por que isso é tão valioso? Pensem comigo. Quanto mais complexo o chip, como os de IA, mais etapas de fabricação ele tem. Mais etapas significam mais chances de erro. Se a TSMC ou a Samsung só descobrirem um erro no final da linha, elas jogam fora um wafer que custou dezenas de milhares de dólares. As máquinas da KLA permitem encontrar o erro agora, corrigir a linha de produção e salvar o rendimento. A KLA vende, essencialmente, seguro de lucratividade para as fábricas. E eles não são apenas um player. Eles são o player. A KLA detém a maior participação de mercado neste segmento. Para vocês terem uma ideia, as vendas da KLA em controle de processos são mais de 4 vezes maiores do que as do seu concorrente mais próximo, a Applied Materials. Isso é fruto de um investimento brutal em pesquisa e desenvolvimento, P&D, superando $1 bilhão anualmente. Eles criaram um portfólio que cobre todo o espectro, desde a pesquisa inicial do chip até a produção em massa. O fosso econômico. Agora vamos falar sobre a proteção desse negócio. Por que a concorrência não consegue derrubar a KLA? A KLA detém uma classificação de vantagem competitiva ampla. Isso se baseia em 2 pilares: ativos intangíveis e custos de troca. A complexidade técnica. Ativos intangíveis. Primeiro, a barreira técnica. As máquinas da KLA inspecionam transistores de 3 a 5 nanômetros. Isso é física de ponta. O know-how acumulado por décadas de P&D cria uma barreira de entrada imensa. Para um novo concorrente entrar aqui, ele precisaria gastar bilhões e levaria anos apenas para chegar onde a KLA estava há 5 anos. O abraço no cliente. Custo de troca. O segundo ponto é o mais interessante para o investidor: a integração. Quando a KLA vende uma máquina, ela não apenas entrega o equipamento, ela envia engenheiros de serviço que atuam como uma extensão da equipe do cliente. Eles calibram a máquina para aquela linha específica. O fabricante de chips constrói todo o seu fluxo de trabalho ao redor dos dados da KLA. Trocar a KLA por um concorrente não custaria apenas o preço da nova máquina, que já é alto na casa dos milhões. Custaria
parar a fábrica, retreinar engenheiros, redesenhar fluxos de trabalho, perder o histórico de dados de defeitos acumulados por anos. Isso cria uma fidelidade forçada. Uma vez que a KLA entra, ela fica. E seus equipamentos duram décadas, gerando receita recorrente de serviços e atualizações. É um ciclo virtuoso. A base instalada gera dados, que melhoram o algoritmo, que fideliza o cliente. A fortaleza financeira, margens e caixa. Vamos olhar para os números, pois é aqui que a tese brilha. No mundo de hardware, margens altas são raras, mas a KLA opera com margens brutas na faixa de 60% a 63%. Para colocar em perspectiva, isso é superior a muitas empresas de tecnologia e muito acima da média da indústria de hardware. Isso confere à KLA um poder de precificação, pricing power, incomparável. Seus clientes precisam das máquinas e pagam o prêmio por isso. Além das margens, temos a conversão de caixa. A empresa gera, em média, 3 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre anual. A projeção é que isso suba para 5 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Eles convertem quase 100% do lucro líquido em caixa livre. Isso significa que o lucro que você vê na DR é dinheiro real entrando no caixa, não apenas ajustes contábeis. E o balanço? Em junho de 2024, eles tinham 4,5 bilhões de dólares em caixa e investimentos líquidos. A dívida total é de 5,9 bilhões de dólares, mas a alavancagem é baixíssima, 1,2 vezes o EBITDA. A administração diz que precisa de cerca de 3 bilhões de dólares para operar. O resto, eles devolvem para você, acionista. Falaremos disso na parte de alocação de capital. A tese de investimento, IA e complexidade. Você pode estar pensando, ok, a empresa é sólida, mas ela cresce? A resposta está na complexidade. O crescimento da KLA não depende apenas de vender mais chips no mundo, mas de vender chips mais difíceis de fazer. Temos 3 ventos a favor aqui. 1. Inteligência artificial generativa. Chips de IA exigem designs novos, embalagens avançadas, Advanced Packaging, e memórias HBM, High Bandwidth Memory. Quanto mais camadas e transistores, mais inspeção é necessária. 2. Transistores. Gate All Around, GAA. Esta é a nova arquitetura de transistores que substitui o FinFET. É extremamente complexa e requer novas ferramentas de metrologia. Ponto para a KLA. 3. Serviços. Lembra da base instalada? O segmento de serviços da KLA cresce constantemente, amortecendo a volatilidade do mercado de venda de máquinas. A projeção é de um crescimento anual composto de receitas de 9% até 2030. Pode não parecer explosivo como uma startup, mas com margens de 60%. Isso se traduz em um crescimento de lucro por ação muito agressivo. O outro lado da moeda: riscos e incertezas. Nenhuma tese de investimento é honesta sem olhar para os riscos. O que dizem os ursos, os pessimistas, sobre a KLA? 1. Geopolítico. O risco China. Este é o maior risco. Os Estados Unidos impuseram restrições severas à exportação de tecnologia de ponta para a China. A KLA tinha uma exposição grande lá. Embora grande parte desse risco já foi absorvido e mitigado pelo crescimento em outras regiões, uma escalada nas tensões poderia cortar ainda mais receitas. 2. Ciclicidade. Semicondutores são cíclicos. Existem períodos de boom e de recessão. Em 2024, vimos um ciclo de baixa. A KLA não é imune a isso. Em recessões, as receitas caem. O investidor precisa ter estômago para a volatilidade. 3. Concorrência de gigantes. Embora a KLA domine seu nicho, a Applied Materials e a ASML são gigantescas. Se a Applied Materials decidir focar todo o seu poder de fogo, que é maior em termos absolutos, no nicho da KLA, ela pode roubar participação de mercado ao longo do tempo. Conclusão e alocação de capital. Para fechar,
Como a KLA trata o seu dinheiro? A classificação de alocação de capital é exemplar. Eles seguem uma regra clara: investir pesado em P&D para manter a liderança tecnológica e devolver o excedente aos acionistas. A meta é devolver pelo menos 85% do fluxo de caixa livre. E eles frequentemente superam isso através de dividendos crescentes e recompras agressivas de ações. Minha opinião? A KLA Corp é uma aposta na complexidade da tecnologia. Se você acredita que o futuro terá chips mais avançados, mais IA e mais automação, a KLA é o pedágio que todos os fabricantes precisam pagar para chegar lá. Ela combina a segurança de um monopólio de nicho com as margens de uma empresa de software. E você? Acha que o risco geopolítico da China é grande demais? Ou a liderança tecnológica da KLA compensa? Deixe sua opinião nos comentários. Se este Deep Dive te ajudou, inscreva-se no canal para mais análises de ações globais. Até a próxima!